não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Também o advento da aviação militar. Tudo isso não foram avanços científicos? A aviação militar permitiu que acontecesse pela primeira vez na história o envolvimento sistemático da população civil na guerra. Então, se você for ver até o século XIX, em geral as guerras, havia um negócio chamado campo de batalha. Campo de batalha é um lugar separado da cidade, onde compareciam os exércitos. Você vê, ainda na Guerra da Independência americana foi assim. E ainda na Guerra Civil, embora já houvesse uma ampliação do ataque às populações civis, em geral as batalhas se travavam em lugares pré-determinados. Se você estudar a história das grandes batalhas, você vai ver que se travaram fora das cidades. Né? Agora, com o advento da aviação militar, essa brincadeira acabou. Porque, em primeiro lugar, porque era mais ou menos impossível você controlar exatamente onde as bombas iam cair. Então, se você fosse bombardear um alvo militar, você não tinha controle de se aquilo ia acertar as cidades em volta. Depois veio o advento, vamos dizer, dos estudos inaugurados por Pavlov sobre o controle da conduta humana. E daí saíram todos os processos de lavagem cerebral, controle mental, manipulação das consciências e, por fim, engenharia social, que hoje é adotada em escala mundial. Praticamente nada acontece que não tenha sido planejado por engenheiros sociais e executado por outros engenheiros sociais. Então, se você soma, né, tudo isto, eu digo, essas foram as contribuições fundamentais da ciência à sociedade. Uma outra contribuição, a organização burocrática moderna, com o avanço da economia, das ciências sociais, do direito, etc., etc., os estados se constituíram como organizações burocráticas praticamente indestrutíveis. Tudo isso é contribuição da ciência. Agora, quantas pessoas foram afetadas por estes processos que eu estou lhes dizendo, e quantas pessoas foram beneficiadas pelos antibióticos, por exemplo. Também, quando você fala, os computadores, bom, você não pode esquecer que o computador é, em primeiro lugar, tecnologia militar. Não é isso? Então, as chamadas contribuições da ciência só chegam a beneficiar uma parte da população civil depois que elas já tiveram a sua utilização devastadora no campo militar. No entanto, é curioso que estas realizações da ciência, que são, vamos dizer, as principais, as que tiveram mais impacto, né, sobre um número quase ilimitado de pessoas, nunca estão listadas entre as grandes contribuições da ciência. Não é fantástico? Então, eu digo, a ciência moderna é um elemento fundamentalmente destrutivo que de vez em quando exerce um efeito benéfico aqui ou ali. Mas o fundamental da sua ação tem sido fomentar a tirania e o morticínio. Isso aí é um fato inegável. No entanto, eu nunca vi isso discutido desta maneira.
Por quê? Porque quem vai discutir são exatamente pessoas do mundo acadêmico que, de cara, já estão a fim de justificar a sua existência mediante o apelo a valores morais que supostamente legitimam as suas atividades. Mas, na verdade, vão um pouco além disto. Quero ler para vocês aqui duas sentenças escritas por famosos cientistas acadêmicos. Ron Harré escreveu em 1986. Ao defender a justa pretensão da comunidade científica ao conhecimento, eu estou também defendendo a superioridade moral daquela comunidade em relação a qualquer outra associação humana. Mais adiante aqui tem um outro cidadão que diz: os padrões de honestidade, confiabilidade e bom trabalho da comunidade científica são tão elevados que perto dele os da civilização cristã ficam condenados. Ou seja, a comunidade científica ela representa o máximo de confiabilidade, honestidade, veracidade e sinceridade, impondo-se, portanto, como um novo padrão de moralidade, perto do qual não só empalidece, mas é condenada toda a civilização cristã. Ou seja, a pretensão dessa gente é absolutamente ilimitada e psicótica, claro que é psicótica, e principalmente porque essas virtudes de confiabilidade, honestidade, exatidão, etc., etc., autocrítica permanente, essas virtudes pertencem à comunidade e não aos indivíduos que a compõem. É a comunidade como um conjunto que tem essas virtudes. O indivíduo que participa dela, ele só precisa exercê-las enquanto cientista, ou seja, enquanto membro da comunidade. Nada impedindo que no restante da sua vida concreta seja ladrão, mentiroso, assassino, pedófilo, etc., etc. Em princípio, nada impede que o pedófilo seja um bom cientista. Não há nenhuma objeção. Um pedófilo jamais poderia ser um santo da Igreja Católica, mas pode ser prêmio Nobel de Química ou de Física. Então, aí a ideia, vamos dizer, de uma virtude coletiva que não é necessariamente compartilhada pelos seus membros enquanto pessoas concretas, se substitui de um só lance à busca da perfeição humana individual e concreta. Isso já é uma mutação civilizacional monstruosa. Por quê? Se essas virtudes existem somente na comunidade, você só participa delas enquanto membro da comunidade, ora, a sua participação na comunidade é um papel social que você exerce na comunidade. Então, de agora em diante, as virtudes estão colocadas no papel social e não na pessoa concreta. Ou seja, é evidentemente um teatro. E, em segundo lugar, por que esta virtude da sinceridade não é exercida mediante uma história sincera das ciências? Por que nenhum cientista diz, olha, o que nós fizemos de destrutivo supera imensamente tudo o que nós fizemos de bom e produtivo? Por que nenhum deles começa confessando isto? É só você fazer essa pequena listinha que eu fiz: gás de mostarda, aviação militar, organização burocrática dos governos tirânicos, os métodos de controle social, lavagem cerebral, manipulação da consciência, a bomba atômica, os métodos de desinformação, que são uma obra de engenharia, a própria engenharia social, e por fim, a coisa mais terrível na atualidade, a substituição do antigo capitalismo industrial pelo capitalismo financeiro. Ora, no momento em que a base da economia deixa de ser a indústria e passa a ser as finanças, você entra num universo de entidades vagas, indefinidas e incontroláveis. É o que o Jean Forestier chamou de economia do diabo, a economia do diabo. Ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. E eu tenho lido alguns estudos que mostram que depois do advento do capitalismo financeiro,
vamos dizer, como critério mundial de organização, o número de fraudes no capitalismo se tornou absolutamente incontrolável. Quer dizer, a fraude é parte intrínseca do sistema. E, por exemplo, a adoção dos métodos de engenharia social implica uma multidão de procedimentos que são fraudulentos em si. Por exemplo, essa semana eu estava lendo um livro sobre engenharia social, mais aplicado especificamente ao campo da informação. O indivíduo faz ali uma lista de truques que ele usa para obter informação das pessoas contra a vontade delas. Isto faz a definição da engenharia social é como você induzir as pessoas a agir de uma maneira que não é necessariamente do interesse nem da vontade delas. Ora, essa disciplina é intrinsecamente desonesta. E ela é a base de toda a economia atual. E também de toda a política, de toda a educação, etc, etc. E isto foi criado por quem? Foi algum pintor que criou? Foi algum místico? Não, isto foi a ciência moderna, meu Deus do céu. E, no entanto, é tabu, você não pode cobrar isso deles. Acontece, então, com a classe, com a chamada comunidade científica, a mesma coisa que acontece com a comunidade militante. Quanto mais crimes pratica, quanto mais se afunda no mal, mais tem a necessidade de se auto-idealizar como santo e quase divino. É um processo psicótico bastante conhecido, quer dizer, a compensação. O indivíduo, cada vez que ele comete um crime, ele sente que falou com Deus, que recebeu a mensagem dos anjos, etc, etc. Isto, nada do que eu estou falando é exagero, nada é figura de retórica. Tudo isso aqui pode até ser quantificado, se você quiser. Se alguém tiver paciência. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.